Olá, bom dia. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Para quem ainda não me conhece, né, sou o Rafael e tenho dado aula então aqui junto com a professora Simone, né? Hoje a gente vai então entrar na lição número 9, né, da nossa revista. E a gente está estudando a doutrina de Deus, né? Estamos estudando aí vários aspectos, né? Vários atributos sobre Deus. E hoje a gente entra então na nossa lição número 9. Deus é galardoador. Bom, antes da gente começar, vamos fazer então uma oração, né? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelas Tuas bênçãos, obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, Pai, no decorrer de todas essas aulas, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso e obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Te peço, Pai, que o Senhor fale através dessa lição as nossas vidas, Pai, que nós possamos de fato nos aprofundar mais no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento de Ti, Pai. É o que eu te peço, também te peço perdão pelas nossas faltas e nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. A gente tem então, Deus é galardoador, né? A gente tem então aí e na tela, né, os objetivos da nossa lição de hoje, que são vários objetivos, né? Os objetivos gerais, né, são compreender que Deus é galardoador, saber que Deus recompensará os que o buscam, entender que Deus fará novas todas as coisas, certificar-se que na eternidade Deus chamará cada homem para recompensá-lo segundo o trabalho que tiver feito. E nossos objetivos específicos são identificar as principais causas de divisões na igreja e agradecer a Deus porque um dia receberá recompensa por ter permanecido fiel e descrever as novas coisas que farão parte da vida dos crentes na eternidade. Então são muitas coisas, né, que a gente vai tentar sintetizar um pouco, né, na lição de hoje. Nosso texto áureo está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, né, que diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. No nosso estudo de hoje, a gente sempre faz assim, né, a proposta da revista é sempre fazer estudos temáticos, né? E geralmente, às vezes até fica num texto só, né, ou alguns capítulos de um mesmo livro. Porém, na lição de hoje, o autor está usando então mais de um texto aqui, né? Ele usa basicamente 3 ou 4 textos, na verdade, para poder abordar tudo isso, né? Então, a gente vai passear um pouco, né, em 1 Coríntios, capítulo 3, Hebreus 11, texto conhecido, né, bastante conhecido sobre a fé, os heróis da fé, e 2 textos em Apocalipse, né? Apocalipse, aliás, 3 textos, se não me engano, né? Apocalipse 7, isso, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, né? Alguns versículos dentro desses capítulos aí. Então, a gente vai usar bastante a nossa Bíblia, né? E nosso primeiro texto, então, é 1 Coríntios, certo? Capítulo 3. E o nosso primeiro ponto é o galardoador
que faz toda a diferença. 1 Coríntios 3, e ele vai pegar do verso 1 ao 18, né? E o texto diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, uma passagem bastante extensa, né? E que nos ensina muitas coisas aqui, né? Mas o primeiro ponto que é interessante da gente pensar, né, aqui é que Paulo está falando, e há um problema ocorrendo aqui na igreja de Corinto, que é um problema da imaturidade, né? O problema da imaturidade. Nossa revista também ela aponta para isso, né? Essa questão da carnalidade, da imaturidade, né? E o ponto assim que chave, que chama atenção com relação a esse problema da igreja de Corinto é que a gente também não pode olhar para essa imaturidade lá, né, na igreja deles, e tentar encaixar aquilo que a gente considera como imaturidade hoje dentro daqueles cristãos. Então, muitas vezes a gente vai olhar para certas pessoas que são membros de igreja, mas que não tem fruto nenhum, né, na sua vida cristã. Não, de fato, você não percebe nenhuma diferença entre tal pessoa e um incrédulo. Enfim, às vezes a pessoa foi da igreja, depois saiu, e a gente considera, não, é um crente carnal. Não é isso que Paulo tem em mente aqui. E aliás, eu acho que Paulo dificilmente chamaria uma pessoa assim de cristão. Quando Paulo fala aqui de cristãos imaturos, né, ou carnais, ele está falando de pessoas, não de pessoas que não eram ativas na igreja, muito pelo contrário, ele está falando de cristãos que tinham dons, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons espirituais, uma igreja bastante ativa, né? E esses cristãos que são imaturos também são ativos, né? A questão é que eles têm usado seus dons de maneira equivocada, né? Não para edificação da igreja, mas têm usado seus dons de maneira egoísta, né? Ou, enfim, usado de maneira errada os seus dons. Mas são cristãos que possuem os dons e que são ativos na igreja, né? E, além do mais, são cristãos que passam
a ver, né, ou a ver mesmo, né, na figura humana, na figura de algum líder, né, a, a solução para alguma coisa ali, né? Não, então Paulo vai dizer que é imaturo você dizer isso. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, né? Tentando fazer uma espécie de rixa entre líderes ali, né? E aí, né, já vem o nosso um grande ponto aqui, né? Que é a questão da unidade da igreja, né? A maturidade, ela é percebida na unidade da igreja. Uma igreja que ela consegue ser una, né? Mesmo com a sua diversidade, né? Mesmo com a seus grupos tão diferentes, tão distintos, faixas etárias distintas, né? Às vezes a gente se esquece, né? Tem igrejas que fazem um ministério da igreja toda voltada só para determinada faixa etária, né? Não que não possa existir, não deva existir ministérios voltados para alcançar, né, aquela faixa etária específica, o trabalho nesse sentido. Mas a igreja, como um todo, ela é uma união de tudo isso, né? Você não pode ser igreja sem o outro, né? E esse outro pressupõe-se, né, que é diferente de você. E a nossa maturidade, ela se revela nessa unidade em Cristo, né? Porque apesar das diferenças, né, que porventura e certamente vai haver, a unidade, ou a maturidade, né, ela se faz perceber na capacidade que nós temos de enxergar um elo que nos une, que é muito mais forte, né, que é Cristo, né, o seu sacrifício que Ele fez por nós, o seu amor, né, do que aquilo que pode nos dividir, né. Então a unidade da igreja revela maturidade cristã, né. E aí Paulo, inclusive, vai falar para eles, né, quando ele percebe que há essa dualidade ali, né, Paulo, Apolo, qualquer outro nome que pudesse surgir, né, ele vai dizer, não, que ele e Apolo, eles não estão em lados opostos, mas eles estão juntos, só que cada um numa função. Um planta, né, o outro rega, um lançou o fundamento, né, que ninguém pode lançar outro, porque é Jesus Cristo, fundamento da igreja, mas um outro vai e edifica sobre esse fundamento, enfim. Existem nuances que são diferentes no fazer de cada um, no ministério de cada um, porém é Deus que dá o crescimento. Então, primeira coisa, né? Aqueles que trabalham, né, nessa lavoura, que Paulo vai chamar aqui, né, lavoura e o edifício, que são as analogias que Paulo está usando, são todos cooperadores, né? A obra não é nossa, nós estamos nela trabalhando, né? E trabalhando junto com outros, né? Então, Paulo fez algo, Apolo fez outra coisa, mas os dois estão fazendo a mesma obra, estão trabalhando na mesma lavoura, no mesmo edifício. E a segunda coisa que Paulo vai apontar aqui é que, independente disso, né, de Paulo, de Apolo ter feito isso ou aquilo, é Deus que dá o crescimento. Então, mais ainda, a unidade é importante porque ela é a percepção de que o homem nada é nesse sentido, né? Ele está ali para exercer uma função, né, em prol do corpo de Cristo, mas a obra é de Deus, e é Deus quem dá o crescimento, né? É Deus quem conduz, é Deus quem dirige, é Deus quem capacita, enfim, a obra é de Deus, né? E isso é muito importante a gente notar isso, né? E a nossa revista, ela então vai trazer para a gente alguns aspectos aí, usando essa metáfora que Paulo faz, né, da lavoura e da construção, né, e dizendo que Paulo está ensinando algumas coisas. Eu vou pincelar aqui dentro da nossa revista sobre isso, né, que Paulo fala. Que nós não... que Paulo ensina, então, que ninguém pode, primeiro, ninguém pode fazer nada sozinho. E, de fato, a gente viu isso, né, no versículo 6, né? Eu plantei, né, eu, Paulo, Apolo regou,
né? Então, ou seja, o trabalho no corpo de Cristo envolve certamente a ação de várias pessoas nesse sentido, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então não faz sentido você querer defender ou se identificar como não, eu sou, né, disso aqui, dessa pessoa. Né? Você pode até trabalhar no ministério, né, X ou Y ou Z, mas sempre com a visão de que ambos trabalham debaixo do mesmo Senhor e debaixo da mesma missão, né? Nuances diferentes, sim, mas a missão é a mesma. A missão é a mesma. Por isso, é importante saber que, seja Paulo, seja Apolo, essa cooperação, né, é importante. Essa dependência que a gente deve ter também e dessa submissão, que é um outro princípio muito importante na teologia de Paulo, né? Essa sujeição universal, né? Sujeitai-vos uns aos outros, né? De perceber que nós precisamos, né, do Paulo e do Apolo, né? Precisamos do Paulo e do Apolo no sentido de que esse trabalho ele é feito, né, através de nós, né? Nós somos privilegiados em fazer parte da obra de Deus, né? E a obra de Deus ela é feita por nós, né, com a capacitação do Espírito, e a gente precisa entender que todos nós somos cooperadores uns dos outros. Portanto, não é Paulo contra Apolo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo colocar aqui, né? Essa distinção não faz sentido, porque não sou eu contra Apolo. Nós estamos juntos, é Paulo e Apolo, né? E eu e você. Então, a questão não é dissensão, é cooperação. Segunda coisa que a gente não deve fazer, né? Ser a diferença por si mesmo, né? Então, não é o Paulo ou o Apolo, né? Ou o Rafael que vai fazer a diferença em alguma coisa. Por quê? Porque, embora um possa plantar e o outro regar, quem é que dá o crescimento? É Deus. É Deus quem dá o crescimento, né? É Deus quem edifica a sua igreja, né? É o Espírito Santo que atua, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, a obra é primordialmente, né? É de Deus, de Cristo. Por isso, a gente não deve, além da gente perceber que nós somos cooperadores, a gente também tem que perceber que a força não está em nós, né? Claro que existem líderes que são excelentes líderes e que o trabalho flui, enfim. Mas o bom líder é sempre aquele que percebe que a força não está nele. Esse é o bom líder, né? É aquele que percebe que ser o último é ser o primeiro. É aquele que percebe que no reino de Deus a lógica é a inversa, né? Você tem que servir para você de fato ser alguém no reino de Deus, né? Esse é um bom modelo de líder, digamos assim, né? Terceira coisa aqui que a nossa revista traz é que ninguém pode sentir-se imprescindível, né? Como Paulo fala no versículo 9, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. O que há é uma cooperação. Eu e você não somos imprescindíveis, né? Não somos isso. Na verdade, nós somos os que mais necessitamos, a nossa visão tem que ser essa, né? Nós somos os que mais necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, o trabalho é de Deus, a obra é de Deus. Se a gente tentar construir alguma coisa que gire em torno do homem, isso não vai dar certo, né? Do ponto de vista espiritual, não vai dar certo. Pode até dar certo do ponto de vista do mundo, de encher a igreja, enfim, de várias coisas, né? Quando você faz aquela coisa centrada no homem. Mas do ponto de vista espiritual, isso não é nem um pouco sadio e não é o que nos é veementemente ensinado nas Escrituras. O que a gente tem é base para dizer que a obra ela é feita por Deus e nós somos cooperadores e privilegiados por poder fazer parte daquilo que Deus faz no mundo, né?
Então nenhum de nós é imprescindível, né? Deus não precisa de nós. Quarta coisa que a revista nos traz é que ninguém pode criar do nada. E aí tem lá no versículo 11, né, que quando diz que ninguém pode lançar um outro fundamento, um outro alicerce, além daquele que já está posto. E que fundamento é esse? Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa perceber que a igreja não a gente não está achando, né, quando a gente faz alguma coisa, a gente não está descobrindo fogo, inventando a roda. O fundamento já foi lançado. O fundamento é Jesus Cristo. E essa base, ela é, como o próprio texto já coloca, o fundamento. É fundamental. O que a gente faz na nossa cooperação é trabalhar em cima desse fundamento, né, que já está posto e que é Jesus Cristo. Então, a gente não cria nada do nada, né? O nosso trabalho na igreja, a gente não está fazendo nada no sentido de algo com o nosso esforço de fazer algo de extrema relevância porque nós criamos algo. Não. O que a igreja tem de fundamento já está posto e é isso, é Cristo e Jesus. O que nós fazemos na nossa cooperação é no sentido de trabalhar em cima disso, alcançando pessoas, com estratégias que o Espírito Santo vai nos concedendo, e a gente vai então amadurecendo nossa caminhada cristã. Quinta coisa que nós não podemos, que ninguém pode fazer, né? Subestimar as particularidades, né? O versículo 12 diz, né, que sobre esse fundamento você pode estabelecer a obra, e ele vai colocando vários materiais diferentes, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E aí nossa revista diz que o alicerce é único, que é Cristo, mas o que se constrói, olha o que a revista traz pra gente, né? Leva-se em conta as particularidades diversas. Então, aquilo que você vai produzir dentro da igreja, né? E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Para que a nossa obra não seja uma obra como essa igreja de Corinto parecia estar fazendo, né? Com essa visão de dissensão, de cristãos ainda carnais nesse sentido, né? De fazer obras com pouco valor, em cima do fundamento, claro, que não pode ser trocado, né? Ou lançado fora, porque é o fundamento. Mas a obra que nós fazemos tem, assim, as suas particularidades. E como a gente já pontuou aqui, né? O bom líder, né? O bom líder é o bom servo, né? O bom servo. Se a gente quer construir algo realmente significativo, algo de ouro, digamos assim, né? Isso vai certamente passar por renúncia, né, da nossa vontade, vai passar por muita oração, né? Não existe atividade cristã, atividade missionária, atividade eclesiástica, né? Sem que isso seja iniciado ou pautado numa vida de oração, né? Numa séria vida de oração. Sexta coisa que ninguém pode fazer é pular etapas. E aí o versículo 13 vai dizer que a obra de cada um se manifestará, né? Ou seja, a gente não pode ignorar que as etapas, diz a nossa revista aqui, né? Que as etapas entre a semente e o fruto, o tijolo e a construção, entre essas etapas, né, existe o fator tempo, né? Isso é muito interessante de mostrar, de dizer pra gente, né? Que aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente vai construir, isso será um dia revelado, né? Se realmente é algo de ouro, de prata e assim por diante, né? Porque tudo tem o seu tempo, de fato, né? Tudo tem o seu tempo. Já dizia a Bíblia nos seus livros de sabedoria. E a gente precisa ter também isso em mente, né? Porque nada é oculto que não venha a ser revelado. Então, o ponto que fica aqui pra gente é que nós precisamos
fazer sempre um exame, né, de nós mesmos diante de Deus, para que a gente tenha certeza, né, daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos de como nós estamos agindo e o que nós estamos fazendo, elaborando, pensando dentro do corpo de Cristo, né? O que a nossa obra tem significado, né? Como nós temos agido. Teve um pastor que pregou agora no mês de missões da nossa igreja, foi o pastor Fernando Arede, né? Se não me engano foi ele. Ele falou algo que eu achei muito assim, fantástico, né? Que ele fazia, acontecia, né, daquela pessoa que estava sempre pronta para ir aos lugares e pregar e fazer, mas enquanto ele não teve, né, assim, a noção da seriedade que é você ter uma vida pautada de fato na oração, na comunhão com Deus, né, o trabalho flui de maneira diferente, né? Ele falou isso, né? Que depois que ele passou realmente a valorizar esse tempo de oração, esse relacionamento com Deus, acordando às madrugadas para orar, o trabalho ganha todo um outro sentido. Muitas das coisas que às vezes que te atingem, te machucam, já não não dói mais tanto, porque você está meio que mais maduro mesmo, né? Mais maduro. E essa palavra desse pastor me marcou muito, né? Como é importante que a gente saiba, de fato, colocar o que é essencial, né? Para a gente poder, então, trabalhar, né? Na igreja, né? A nossa vida precisa estar pautada e bem fundamentada nesse alicerce que já está posto. E isso significa, com certeza, ter uma vida de oração. E a gente já teve uma IBD onde a gente falou sobre oração, né? E a gente precisa, de fato, ter essa vida de oração para que a gente possa, então, trabalhar, de fato, né? Com boas obras na igreja. Sétima questão aqui, a nossa lição diz, né? Que ninguém pode, que Paulo ensina, né? Que ninguém pode ter resultados antes de investir. E aqui ele pega o versículo 14, que diz que se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Ou seja, e aqui obviamente nós não estamos falando da salvação, porque a salvação não é por obras, não é um mérito humano, não é algo que você faça para você merecer. Mas você que é salvo, você está também cooperando e fazendo a sua obra em cima do fundamento que já está posto, né? Você está participando dessa lavoura, desse edifício, né? Você, nesse sentido, é um cooperador também. E a gente precisa entender que o resultado virá, a recompensa virá, mas após o seu trabalho, o seu suor, a sua lágrima, né? E isso é uma caminhada, né? Isso nos ensina bastante porque isso é uma caminhada. De certa forma, isso faz parte do nosso processo de crescimento, de comunhão com Deus, de percepção de que realmente nós não somos nada, né? E é isso que Paulo está, de fato, assim, ensinando para esses cristãos que ele diz que são ainda imaturos, né? São pessoas que segundo Paulo, ainda não tem condição de ouvir uma doutrina mais aprofundada porque são imaturos, né? Estão envoltos em dissensões tolas, né? Quando na verdade não estão compreendendo que a maturidade se revela na unidade da igreja, na percepção de que eu não posso ficar dividindo o corpo de Cristo dessa maneira, porque o corpo é de Cristo, não é nosso, não é meu nem seu. O corpo é de Cristo, né? Nosso segundo ponto, então, e a gente vai então pular para outro texto, é Hebreus 11, de 1 a 6. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler junto. É um texto conhecido, né? Hebreus 11. Você pode ir abrindo aí também.
de 1 a 6, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, então, esse é um texto conhecidíssimo, né, nosso. Texto, de certa forma, até define para nós o que é fé, nesse sentido, né? E eu acho muito interessante essa maneira, né, como o autor bíblico coloca, porque ele bota a fé como uma espécie de uma certeza aqui, né? E eu já falei isso algumas vezes, eu acho, mas hoje em dia talvez a gente tenha a noção, e a gente vê muita gente falando assim, de fé como se fosse simplesmente aquele pensamento positivo, né? Eu vou acreditar muito, né? Como se fosse quase como se você vai jogar na Mega Sena, sei lá, e você fica com aquele pensamento de não, tô botando fé, né? Tô botando fé que eu vou ganhar. E isso não tem nada a ver com o que o texto está trazendo para a gente, né? Por quê? Primeiro porque a fé, ela não é algo que não permita dúvidas. Isso é uma coisa muito importante, né? Todo cristão passa por dúvidas, né? Isso é normal, isso é natural, faz parte da nossa caminhada. Todo cristão passa por momentos de dúvidas, né? De dor, de sofrimento, de dúvidas. No entanto, a fé é você poder experimentar já agora no presente, a realidade das coisas futuras, das coisas vindouras, né? E por isso você pode estar certo, seguro, ter certeza de que as promessas divinas vão se cumprir. Porque nós já experimentamos, através da nossa salvação, do Espírito Santo que atua em nós, nós já experimentamos essa realidade divina, superior, vindoura. Por isso nós temos certeza que Deus cumprirá as suas promessas. E aí, nesse sentido, né, Deus é galardoador, ou seja, Ele, daqueles que Deus se agrada, né, dos que têm fé, a esses Deus recompensa, né? O grande versículo aqui, né, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Não dos que buscam galardão, né? Mas dos que buscam a Deus, né? Pela fé. Portanto, a gente não pode fazer essa confusão, né, do que se entende por fé no nosso contexto contemporâneo com aquilo que nós estamos vendo na palavra de Deus, né? A fé, ela é nesse sentido sim uma certeza, mas é uma certeza não porque você não passa por nenhuma dúvida, mas porque mesmo na sua caminhada humana frágil, você experimenta, né? Você experimenta dessa realidade que transcende tudo, que é a realidade do Espírito, né? E aqui a gente pode inclusive lembrar de Paulo, né, e do contexto paulino, onde a gente percebe que esse viver pela fé, né, é viver no Espírito, ou viver pelo Espírito. E aí eu botei aqui, né, já fé não implica ausência de dúvidas, mas implica vivência com Deus, na realidade do Espírito, né?
E até separei um texto, você pode abrir comigo em Romanos 8, que diz o seguinte, Romanos 8, vou ler do versículo 13 até o 16. Só para a gente também pincelar um pouco o pensamento de Paulo acerca disso, né? Romanos 8, do 13. Vamos ler do 12. Romanos 8, do 12 ao 16. Diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, veja, quem é aquele que tem fé? Né? E a Epístola aos Romanos ela fala bastante sobre isso, né? Sobre você ser justificado pela fé, né? Ou se achegar a Deus pela fé. Que isso necessariamente significa que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, aí sim vivereis. É pelo Espírito, nessa realidade do Espírito. E aí sim, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, né? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? A esses que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Sem fé, então, nós não podemos agradar a Deus, né? E aqueles dos quais Deus se agrada, esses, então, sim, serão recompensados. Aqueles que vivem pela fé, aqueles que andam segundo o Espírito, que experimentam essa realidade no tempo presente já, né? Uma espécie de uma antessala, né? Do céu, que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos para o próximo ponto. Deus galardoará seu povo. E aí, agora a gente vai para Apocalipse 7, de 9 a 17. Estou de olho aqui no tempo para a gente poder completar todos os pontos aqui com algum conforto, né? Apocalipse 7, de 9 a 17, e o texto diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol em calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. É um texto fabuloso, né? Em Cristo nós podemos passar pelas mais terríveis tribulações, né? A gente não vai entrar aqui em aspecto de escatologia, não é nosso propósito, tá bom? Mas é para que a gente perceba, né,
como Deus e como esse viver pela fé, obviamente, não está nos isentando de passar por períodos difíceis, né? E é interessante que na época da escrita de Apocalipse, né, pelo menos para a grande maioria dos estudiosos, né, o conceito mais defendido é de que ele tenha sido escrito na época de uma perseguição, né, lá na década de 90 do século I por parte do imperador Domiciano. E a igreja passava então por um momento de uma grande tribulação também ali realmente, né? No entanto, é legal a gente perceber que o livro de Apocalipse, ele acima de tudo, né? Acima de tudo, ele traz uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de consolação. Porque por mais que nós possamos estar vivendo em tribulações, ou um dia na então grande tribulação, fato é que o Cordeiro venceu, né? O Cordeiro venceu e que haverá então para esses que vieram da tribulação, né? Que foram mortos, né? Estarão então diante de Deus, diante do trono de Deus, adorando, né? Servindo no templo de Deus para sempre, né? E o próprio Cordeiro, o próprio Deus os apacentará, né? Não haverá mais lágrimas, mais dor, né? Enfim, é uma realidade assim que não é uma utopia, muito pelo contrário, porque nós temos certeza disso, porque nós já experimentamos, né, a consolação, já experimentamos a ação do Espírito Santo no aqui e no agora, né? Apesar de ainda não estarmos na fase dessa consumação da nossa salvação, nós já experimentamos, né? Porque nós já somos também, como Paulo coloca também, nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? E tudo se fez novo também vai ter essa consumação, né? E a gente vai ver isso depois no outro texto de Apocalipse, essa consumação, onde tudo será renovado, né? Seja a nossa humanidade, seja também toda a criação, a natureza que nos cerca. E é importante a gente perceber que ainda hoje a Igreja de Cristo em muitos lugares do mundo passa ainda por tribulação feroz, né? Em muitos lugares. E aí eu queria apenas então compartilhar um relato que eu peguei, que eu vi, do Ministério das Portas Abertas, né? Os irmãos devem conhecer, né? A organização Portas Abertas, do irmão André. E eu peguei um relato ali, né? Recente, né? De um cristão, e no final tem até alguns pedidos de oração, e eu vou compartilhar aqui esse relato. Diz o seguinte: o jovem cristão Amiel, e aí Amiel é um nome fictício, tá bom? De 22 anos, mora com os pais na Ásia Central. Os pais dele são muçulmanos e oram 5 vezes por dia. O desejo deles era que o filho se tornasse muçulmano para seguir os passos dos pais, mas ele não era como eles. Em 2016, um colega convidou Amiel para uma igreja onde ele conheceu o Evangelho e aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Ele não sabia como poderia dizer aos pais que agora havia se tornado um cristão, e ele queria contar aos pais, porque muitas vezes eles contavam a ele sobre o Islã e o aconselhavam a ir à mesquita e orar. Um dia, ele estava conversando com amigos cristãos e os pais viram um vídeo cristão que eles estavam assistindo. Então, ele compartilhou com os pais que havia entregado a vida a Cristo. Quando os pais ouviram isso, eles começaram a repreendê-lo. Depois de um tempo, eles... E aqui, abre aspas, o Amiel falando, né? Depois de um tempo, eles tiraram meus documentos para que eu estivesse completamente sob o controle deles, né? Fecha aspas. E aí, o jovem continua contando. Um dia, eu estava em casa e meu tio estava no campo cortando a grama. Quando ele descobriu que eu estava em casa, se aproximou de mim com um chicote na mão e começou a me bater na cabeça. E, quando ele terminou, tentou me levar para o celeiro,
onde queria me enforcar. Testemunha o jovem. Os pais do jovem viram a atitude do tio, mas ficaram parados como se o apoiassem. Meu tio, e aí volta aqui o testemunho do jovem, né? Meu tio, me repreendendo, disse: seria melhor se você se tornasse um assassino do que um cristão. Ele tentou me persuadir, chamando os cristãos de mentirosos. O jovem suportou a perseguição em silêncio, pois sabia que poderia piorar se dissesse algo. Um tempo depois, decidi sair de casa. Tentarei ter um novo passaporte. Quero deixar este país e servir a Deus em outro lugar. Finaliza. Né? E aí, o artigo aqui termina com alguns pedidos de oração que eu vou compartilhar também, porque isso é recente, né? E o pedido de oração diz que são 3 pedidos, né? Apresente em oração a vida de Amiel e interceda para que ele encontre uma nova comunidade onde propague o evangelho sem medo da perseguição. Clame para que a família do jovem conheça a Jesus e entregue a vida a ele, tornando-se seguidora de Cristo também. E ore pelos cristãos perseguidos na Ásia Central, para que a luz do Senhor continue a brilhar neles e mais pessoas conheçam a palavra. Né? Então veja que ainda há muitos cristãos no mundo que padecem tribulação, né? E que testemunham com a sua própria vida. Né? E isso nos faz lembrar, se a gente pode então voltar no texto de Romanos, a gente tinha lido Romanos 8 até o versículo 16, mas eu queria deixar aqui então também o versículo 18, né? Que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Né? E essa é a grande esperança, né? Para esses cristãos que sofrem de maneira assim física, né, violenta, e para qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer pessoa que ouse viver pela fé, que ouse andar uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Nosso próximo ponto. O Deus galardoador em ação. Apocalipse 22, de 1 a 5. Diz assim o texto, né? Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto... Desculpa. Apocalipse 21. Perdão, Apocalipse 21, de 1 a 5. E vi um novo céu, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Mais uma vez aquela promessa divina, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Pela sua palavra, né? Assim como em Gênesis é pela palavra que vem o mundo, também é pela palavra de Deus que está sentado sobre o trono, que as coisas são renovadas, né? Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Portanto, a história vai chegar ao seu desfecho, né? A história vai chegar ao seu desfecho, e Deus nunca perdeu o controle de nada, né? E é por isso que a nossa fé ela é segura e ela é uma certeza, porque Deus não perde o controle, mesmo quando nós estamos em meio a tribulações, né? E é interessante perceber aqui no texto, né, que ele vai renovar
não apenas a nossa humanidade, né? Não haverá mais dor, não haverá mais morte, clamor, enfim, o sofrimento, aquilo que faz parte da nossa vida humana. Mas Deus também vai alterar a própria natureza, né? Ele vai renovar a própria natureza, ele vai fazer novos céus e nova terra. E aqui nossa revista também aponta para algumas transformações que ocorrem aqui, né? E para algumas pontuações muito interessantes do texto, né? Novos céus e nova terra, né? A ação de Deus, ela alcançou a igreja, como também a natureza que está escravizada pelo pecado. Então nós teremos um universo completamente restaurado. Deus ele não vai destruir, ele vai renovar, vai transformar todas as coisas, né? No versículo 2, a Nova Jerusalém, né? A nova cidade que foi feita não pelos homens, mas pelo próprio Deus, a Nova Jerusalém. Nova relação com a noiva, né? A noiva, a igreja, né? Agora ela vai desfrutar então da presença de maneira completa, né? A consumação disso nesse novo momento, nessa renovação de todas as coisas. Nova relação com os homens, né? Deus vai fazer seu tabernáculo com os homens, né? A grande promessa, né? Deus Emanuel, Deus conosco. Finalmente essa realidade será completada nesse sentido, né? Nós já temos Deus conosco porque nós já experimentamos, né? Mas isso terá ainda a sua consumação, né? A sua consumação. Nós ainda estaremos amplamente vivendo de maneira plena em companhia do próprio Deus. Uma nova experiência de vida, né? Como eu falei, né? Não mais morte, não mais dor. É uma vivência que nós sequer conseguimos conceber. Por isso, aquele texto de Romanos 8, né, 18, onde Paulo fala que não tem comparação. Né? Não há, qualquer tribulação que a gente venha experimentar não é para ser comparado. Né? Não é nem que Paulo diga que o que está por vir é muito superior. Ele diz que não tem nem comparação. Né? São coisas que não dá para comparar. Não dá para comparar. A tribulação que você vive no presente não se pode ser comparada com aquilo que em nós há de ser revelado. E a sexta coisa aqui, novas serão todas as coisas, né? E como eu falei, né, não será uma destruição para um refazer, mas será uma renovação e uma transformação de tudo que existe. E o nosso último ponto, o Deus soberano decidiu galardoar. E agora sim Apocalipse 22. Né? Agora sim Apocalipse 22. Foram dois textos de Apocalipse, né? E aqui ele coloca dos versículos 3 a 6 e depois de 12 a 14. Então vamos ler Apocalipse 22 de 3 a 6, primeiramente, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículos de 12 a 14 agora. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, nesse nosso último ponto, né, mais uma vez, retrata essa realidade última, suprema, que nós sequer temos como descrever ou comparar, né? O que o João colocou para nós é que nós desfrutaremos de fato da presença de Deus, e isso é algo extremamente sublime, né? Porque isso acarretará uma transformação total da nossa
realidade, né? Por isso que a gente não tem nem como comparar com o que nós passamos aqui, porque são realidades diferentes, né? Se é que a gente pode chamar assim. São realidades totalmente diferentes. Não há comparação, né? Não há comparação. E aí ele coloca então algumas coisas aqui, pontua, só para que a gente já vá finalizando. Essa palavra aqui, né, de Cristo, eu sou o alfa e o ômega, né? São as letras, a primeira e a última do alfabeto grego, né? Dizendo que Jesus é então o alfa e o ômega, né? E isso aponta para alguns aspectos que nós vamos pontuar aqui rapidamente, que são, segundo a nossa revista aqui, aponta, né, a totalidade. Jesus Cristo é tudo e tem tudo em si, que não necessita de outra fonte que o complete, né? Todas as coisas convergem para ele. Então, ele é o alfa e o ômega, né? Cristo não lhe falta nada, né? Ele é total. Segundo ponto, ele é eterno, a eternidade. Isso significa não apenas que ele não tenha fim, mas que ele também não tem um começo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, né? Cristo é Deus. Sendo Deus, ele não é alguém que foi criado, né? Ele sempre existiu, porque ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega. Autoridade, né? Apenas um ser total e eterno tem toda a autoridade para estabelecer uma nova ordem em todo o universo, né? Muitas vezes a gente vê o mundo tentando proclamar e estabelecer também uma nova ordem, mas qualquer ordem, seja nova ou antiga, e a grande verdade é que ambas, certamente, ou qualquer ordem que possa vir fruto de construção humana, estará certamente manchado e com o dedo do pecado, né? Com certeza. Mas a nova ordem que nós aguardamos é a nova ordem trazida pela transformação e pela ação direta do próprio Cristo, que é Ele, o Alfa e o Ômega. E Ele tem, portanto, autoridade, poder para fazer isso. E a última colocação aqui é que essa declaração, né, do Alfa e do Ômega indica para nós um final feliz, né? E como eu falei, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, não é um livro para nos colocar medo. Pelo contrário, é um livro para nos consolar, para que a gente saiba que a nossa vitória é garantida porque está embasada e fundamentada na vitória do Cordeiro. Porque ele é o Alfa e o Ômega, nós sabemos que o nosso fim é glorioso, que a nossa recompensa, o nosso galardão é certo, né? Porque com ele e através dele, de Cristo, e da obra salvífica que ele fez naquela cruz, estamos então conscientes de que a nossa vitória e que nós somos mais do que vencedores, porque ele é o vencedor. Então a nossa recompensa está, diz a nossa revista, plenamente estabelecida, né, aos salvos, aos que creem, aos que têm fé, aos que vivem pelo Espírito, e ninguém tem poder para mudar isso, né? Portanto, a nossa recompensa, o nosso galardão, né, que não é algo que é dado para aqueles que buscam recompensas ou que buscam galardões, né? Muito pelo contrário, mas para aqueles que buscam a Deus. E essa busca por Deus, ela só pode ser feita pela fé. Só pode ser feita pela fé, e isso significa um caminhar no Espírito e vivenciar a realidade do Espírito nas nossas vidas. Portanto, como reflexões finais, né, desse nosso estudo, eu ressaltaria que a nossa salvação não depende de obras, não depende do nosso fazer, não depende de nada que nós possamos trabalhar ou alguma coisa nesse sentido para que possamos merecer alguma recompensa ou algo vindo de Deus, né? No entanto, Deus, na sua soberania e na sua graça, né, na sua misericórdia, nos concede e nos recompensa, né? E primeiramente, de maneira graciosa, né, nos concede salvação, né, sem mérito algum, através do sacrifício de Cristo, né? Àqueles que têm fé,
porque a salvação é por meio da fé, é por intermédio da fé, ou seja, essa confiança total e cabal em Deus e um reconhecimento de que nada somos, né? Pela fé, temos então garantida em Cristo a salvação. E esse Deus amoroso, bondoso, misericordioso também nos recompensa, né? E nos motiva, né? A trabalharmos e a cooperarmos na igreja, produzindo boas obras, sabendo que qualquer coisa que nós façamos ou que possamos produzir só tem valor, de fato, se for feito debaixo da ação de Deus, debaixo da ação do Espírito Santo, né? Com um coração cheio do Espírito Santo, né? Portanto, nós devemos lembrar, né, sempre de que nós trabalhamos e fazemos não por nós, não em nós, né, mas naquele que é o Alfa e o Ômega e que é aquele para quem todas as coisas convergem, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então para que a gente encerre essa lição e domingo que vem a professora Simone estará dando então a lição número 10. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa lição, Deus, que aprendemos hoje aqui. Te peço, Deus, que possamos estar com nossas vidas cada vez mais próximas de Ti, Senhor, para que nós possamos, de fato, Deus, ter uma vida vivida no Espírito, uma vida vivida pela fé, Deus, que nós possamos saber, Deus, reconhecer, saber, de fato, vivenciar isso, Deus, que o Senhor nos ajude, nos capacite, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e que nós possamos, cada dia mais, Deus, aprender a andar contigo. Muito obrigado por tudo, também te peço pelo culto que se iniciará em instantes, Pai. Te peço por isso, com perdão também dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.